Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Camila e nesse vídeo nós faremos uma breve introdução ao estudo das funções. Nós começaremos com as definições básicas de domínio, contradomínio, imagem e operações com funções e veremos os seus primeiros exemplos. Vamos lá? Bom, vamos começar com a definição de função. Dados dois conjuntos A e B, ambos não vazios, uma função de A em B é uma relação entre os conjuntos A e B que associa a cada elemento x pertencente a A um único elemento y pertencente a B. Note então que para termos uma função, é necessário que nós tenhamos uma relação satisfazendo uma exigência específica. Que exigência é essa? Bom, que cada elemento do conjunto A esteja relacionado a exatamente um elemento do conjunto B. Nesse caso, nós denotaremos uma função da seguinte maneira. Em símbolos, a nossa definição de função é descrita assim. F é uma função de A em B, se e somente se, para todo elemento x de A, existe um único elemento y de B, tal que x está relacionado a y por meio de F. O conjunto A, ele será chamado domínio da função F e será denotado por D de F. Ele corresponde ao conjunto de todos os possíveis valores que a variável x pode assumir. O conjunto B, ele é chamado de contradomínio de F e será denotado por CD de F. O que é a imagem de um elemento no domínio? Bom, se x é um elemento no domínio A e y é um elemento no contradomínio B, de forma que x está relacionado a y por meio de f, e nesse caso nós leremos essa expressão da seguinte maneira: f de x é igual a y. Então, nós podemos dizer que y é a imagem de f em x, ou ainda que y é a imagem de x por f. E nós podemos dizer também que o valor numérico de f em x é igual a y. Além disso, nós temos a definição de conjunto imagem de uma função, que é o conjunto formado por todos os elementos do contradomínio B que estão associados a algum elemento no domínio A por meio de F. Ou seja, o conjunto imagem ele é dado por todos os y no contradomínio B, tais que y é um f de x para algum x no domínio A da minha função. Notem que a imagem ela sempre estará contida no contradomínio, porque ela é um conjunto formado por elementos do contradomínio. Porém, nem sempre a imagem é igual ao contradomínio. Isso significa que podem existir elementos do contradomínio que não estão na imagem, ou seja, elementos no contradomínio que não estão associados a nenhum elemento do domínio por meio da função f. Vamos ver alguns exemplos. Então, primeiramente, consideremos A e B os conjuntos dados por A, os elementos 0, 1, 2 e 3, e B, os elementos -1, 0, 1, 2 e 3. A relação F entre A e B está representada aqui pelo diagrama de flechas. Então, cada seta indica qual é a relação existente entre os elementos. Por exemplo, o elemento 0 de A está sendo associado ao elemento 0 de B. O elemento 1 está associado ao elemento 1 de B, o elemento 2 de A ao elemento 2 de B e o elemento 3 de A ao elemento 3 de B. Será que essa relação representada aqui, ela é uma função? Bom, para que ela seja uma função, eu preciso o quê? Que todo elemento de A esteja relacionado a um único elemento de B. 0 está relacionado a alguém? Sim. A quem? Ao 0 de B e a mais nenhum outro elemento. E o 1?
está relacionado ao 1 e a mais nenhum outro elemento. O 2 está relacionado também apenas ao 2 e o 3 apenas ao 3. Então, de acordo com a nossa definição, essa relação é sim uma função. Ah, professora, mas e esse menos 1 aqui do B? Ele não está sendo relacionado a nenhum elemento de A. Não tem problema. Por quê? Porque a definição exige apenas que todos os elementos de A estejam relacionados a algum elemento de B. Mas não existe nenhuma exigência sobre o conjunto B. Então, tudo bem esse elemento aqui não estar relacionado a nenhum elemento do conjunto A. Então, sim, nesse caso nós temos uma função. Vamos identificar, então, os principais elementos dessa função. Bom, o domínio dessa função será dado, então, pelo conjunto A. O contradomínio dessa função, ele é dado pelo conjunto B. E a imagem? Você consegue responder qual é a imagem dessa função? Bom, nós vimos que o conjunto imagem é o conjunto de todos os elementos do contradomínio que estão relacionados a algum elemento do domínio. Bom, o único elemento no contradomínio que não está relacionado a nenhum elemento do domínio é o menos 1. Então, todos os outros estão na imagem dessa função. Logo, o conjunto imagem é formado pelo 0, pelo 1, pelo 2 e pelo 3. Além disso, nós podemos representar as associações por meio dessas expressões aqui. Quando x é 0, representando um valor no domínio, nós temos que a imagem da função no 0 é igual a 0. Quando x é igual a 1, a imagem da função no 1 também é igual a 1. Quando o meu elemento do domínio é 2, a imagem da função no elemento 2 é igual a 2. E quando o meu elemento do domínio é 3, a imagem da função em 3 é igual a 3. Essa função, então, ela pode ser representada por uma única expressão, dada por f de x é igual a x. Vejamos outros exemplos. Segundo exemplo. Bom, nós continuamos com os mesmos conjuntos A e B e a relação f está representada aqui no diagrama. O que ela faz? Bom, ela relaciona o elemento 0 de A ao elemento 1 de B, o elemento 1 de A ao elemento 2 de B e o elemento 2 de A ao elemento 3 de B. O elemento 3 de A não está relacionado a nenhum elemento de B. Será que essa relação f pode ser uma função, então? Bom, de acordo com a definição que nós vimos, não, porque todo elemento de A deve estar relacionado a exatamente um elemento de B. Então, nesse caso, a relação f não é uma função de A em B. Próximo exemplo, de novo os conjuntos A e B e f representada no diagrama. Bom, essa relação, ela relaciona o elemento 3 de A ao elemento 3 de B, o elemento 2 de A ao elemento 2 de B. O elemento 1 de A está relacionado a dois elementos distintos de B, ao menos 1 e ao 1. Isso pode acontecer em uma função? Não, não pode. Em uma função, cada elemento do domínio deve estar relacionado a exatamente um elemento no contradomínio. Não pode estar relacionado a dois. Então, nesse caso, a relação f também não é uma função de A em B. Exemplo 4. De novo, os nossos conjuntos A e B e a relação f representada no diagrama. O que essa relação faz? Note que ela associa cada elemento do conjunto A ao elemento 2 de B. Será que isso pode ser uma função? De novo, qual é a relação exigida para que nós tenhamos uma função? Bom, nós precisamos que cada elemento do domínio esteja relacionado a exatamente um elemento no contradomínio. Tudo bem então, né? O 0 está relacionado exatamente ao elemento 2.
O 1 está relacionado apenas ao 2, o 2 apenas ao 2 e o 3 apenas ao 2. Então, sim, essa relação é uma função. Vejamos então os seus principais elementos. O domínio dessa função é o conjunto A, o contradomínio é o conjunto B. E qual será a imagem dessa função? Bom, a imagem é o conjunto dado pelos elementos no contradomínio B que estão relacionados a algum elemento do domínio. Então, nesse caso, o conjunto imagem é um conjunto unitário, formado apenas pelo 2. E nós temos também a relação através da expressão de f de x. 0 é associado ao 2, então a imagem da função f no elemento 0 é 2, a imagem de f no 1 é 2, a imagem de f no 2 é 2, a imagem de f no 3 é 2 também. Então, todos os elementos estão associados ao 2. Isso é o que nós chamaremos de função constante. A expressão dessa função pode ser representada assim: f de x igual a 2. Ok? Bom, nessa disciplina, nós trabalharemos principalmente com as funções numéricas reais, que são aquelas cujo domínio e contradomínio são subconjuntos dos números reais. Essas funções, elas são chamadas de funções reais de uma variável real. Para essa classe de funções, a representação via diagrama de flechas que nós vimos nos exemplos anteriores, ela não é adequada, porque o domínio e contradomínio, como subconjuntos de números reais, eles possuem infinitos elementos e nós não podemos desenhar infinitas flechas para representar essa função. Como será então que nós poderemos definir e representar uma função para esse caso? Bom, a representação nós veremos adiante através do gráfico de uma função. Nesta aula, nós veremos como é feita a definição. Como definir uma função real, então? Bom, além de fornecer o domínio e o contradomínio dessa função, será necessário conhecer a lei de correspondência, que também é chamada de lei de associação ou ainda de lei de formação dessa função, que é a nossa expressão na forma y igual a f de x. Sempre que nós tivermos uma expressão dessa forma, indicando como a função está definida, nós chamaremos x de variável independente e ela representa os possíveis valores do domínio da minha função. E nós chamaremos y de variável dependente e ela representará valores na imagem da minha função. Vejamos então alguns exemplos. Então, essa é a primeira notação que pode aparecer. f1 de r em r, tal que f1 de x é igual a menos 2x. O que nós podemos identificar então aqui? Bom, primeiramente, o domínio da função f1 é dado aqui por r. O contradomínio é r também. Além disso, a lei de correspondência ou lei de formação, a lei de associação da minha função é dada por f1 de x igual a menos 2x. Eu também posso representar a lei de correspondência sem usar o f1 de x, usando o y, que é a variável que vai representar a minha imagem. Então, nós também podemos dizer que a lei de correspondência é y igual a menos 2x. E é claro, tendo essa lei de formação, nós podemos calcular a imagem da função em qualquer ponto do domínio. Então, aqui nós temos alguns exemplos. A imagem de f1 em menos 4, ela é dada pelo quê? Pelo menos 2 vezes menos 4, ou seja, vai ser igual a 8. Por quê? Porque essa função f1, ela pega um elemento do domínio x e associa a menos 2 vezes esse elemento. Por exemplo, f1 de 0 estará associada ao menos 2 vezes 0, que é 0. f1 de meio é menos 2 vezes meio, que é então menos 1.
f1 de 3 raiz de 2. Bom, a função f1 pega o elemento do domínio e associa a menos 2 vezes ele. Menos 2 vezes 3 raiz de 2, nós temos então que é igual a menos 6 raiz de 2. Vejamos mais um exemplo. A função f2 ela tem a mesma notação do exemplo anterior. Bom, nesse caso, então, nós podemos ver que o domínio da função será o conjunto dos números inteiros sem o zero. O contradomínio é indicado aqui pelo intervalo fechado menos 1 e 1. A lei de correspondência é dada por f2 de t igual a 1 sobre t, que eu também posso denotar por y igual a 1 sobre t. Vamos calcular algumas imagens, então. A imagem de f2 em 3 é 1/3. Por quê? Porque f2 associa um valor t ao seu inverso, 1 sobre t. f2 de 100, então, vai ser 1 sobre 100, que é 0,01. f2 de menos 4 é 1 sobre menos 4, que é menos 1/4, menos 0,25. Próximo exemplo. Aqui nós temos uma terceira função indicada por f3. Essa é a segunda notação que pode aparecer. Bom, aqui nós temos então esse conjunto denotando o domínio. Então, o domínio de f3 é o intervalo fechado menos 1, 1. E esse conjunto denotando o contradomínio. Então, o contradomínio de f3 ele é dado pelo intervalo fechado 0, 1. Além disso, a lei de correspondência está denotada aqui. A lei de correspondência de f3 é dada, então, por f3 de x igual a x quadrado, ou simplesmente y igual a x quadrado. Vamos calcular algumas imagens. O que f3 faz? Associa um elemento do domínio ao seu quadrado. Então, f3 de meio é meio ao quadrado, que é igual a 1/4. f3 de menos 1/3 é menos 1/3 ao quadrado, que é 1/9. f3 de menos raiz de 2 sobre 2 é menos raiz de 2 sobre 2, tudo isso ao quadrado. Então, 2/4, que simplificando nós temos meio. Último exemplo, a função f4, ela é representada aqui numa terceira notação. Bom, nós temos que o domínio de f4 é o intervalo 0, infinito, fechado no zero. O contradomínio dessa função é toda a reta real, o conjunto de todos os números reais. E a lei de correspondência? Bom, f4 associa a cada elemento t no domínio o elemento raiz de t no contradomínio. Então, a lei de correspondência é dada por f4 de t igual a raiz de t, ou simplesmente y igual a raiz de t. Vamos calcular algumas imagens. Então, f4 de 8 é raiz quadrada de 8. Bom, 8 fatorando nós sabemos que é 2 ao cubo, então raiz quadrada de 2 ao cubo é 2 raiz de 2. Então, f4 de 8 é 2 raiz de 2. f4 de 9, raiz quadrada de 9, que nós sabemos que é 3. E f4 de 12 é raiz quadrada de 12. Novamente fatorando, nós temos que 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 é 2 raiz de 3. Então, a imagem de f4 no valor 12 é dada por 2 raiz de 3. O nosso próximo assunto são as operações com funções. Da mesma forma que nós podemos operar números reais, somando, subtraindo, multiplicando e dividindo, nós também poderemos fazer isso com as funções. Quando eu somo, por exemplo, dois números reais, o resultado é um novo número real. Com funções será a mesma coisa. Dadas duas funções iniciais, quando eu somar essas funções, o resultado será uma nova função.
Porém, para que essa operação esteja bem definida, ou seja, para que realmente eu consiga construir uma nova função, nós teremos que ficar atentos a um pequeno detalhe. Vamos ver qual é. Bom, sejam fg funções reais, nós definimos então a função soma de f com g como sendo a função f mais g de x, que associa a cada elemento x o elemento f de x mais g de x, desde que x esteja na interseção do domínio de f com o domínio de g. Então, vejam que a função soma está bem definida para todo valor x do seu domínio, que é dado por essa interseção dos domínios das funções iniciais. Qual é o cuidado que nós teremos que tomar aqui, então? Bom, é preciso que essa interseção não seja vazia. Por quê? Nós vimos na primeira definição da aula que para termos uma função, o domínio, primeiro de tudo, precisa ser um conjunto não vazio. Então, diferentemente nos números reais, onde eu posso somar quaisquer dois números, no caso de função, eu só posso somar duas funções quando a interseção de seus respectivos domínios é um conjunto não vazio. Se esse conjunto é um conjunto não vazio, essa interseção vai ser o domínio da função soma e a função soma estará então bem definida para todo x nesse domínio. O mesmo raciocínio é válido para a subtração de funções, ou seja, dadas duas funções f e g, a subtração ou a diferença entre f e g é definida como sendo a função f menos g de x, que associa a cada x o valor f de x menos g de x, para todo x no domínio da função diferença, que é dado pela interseção dos domínios das funções iniciais. Assim também funciona para o produto. Dadas duas funções reais, f e g, a função produto é definida como fg de x, que é igual a f de x vezes g de x para todo x no domínio da função produto, que também é dado pela interseção dos domínios das funções iniciais. E o quociente de funções tem um pequeno detalhe a mais, que é o quê? Bom, dadas duas funções f e g, a função quociente f sobre g de x é definida como f de x sobre g de x para todo x no domínio dessa função, que agora é dado pela interseção dos domínios das funções iniciais menos os pontos que anulam a minha função g de x. Por quê? Porque a g de x aqui ela é um denominador e a gente sabe que nós não podemos ter um denominador nulo. Portanto, a função quociente estará definida para todos os valores de x na interseção do domínio de f com o domínio de g que não anulam o denominador g de x, ok? Vamos calcular então alguns exemplos para exemplificar a definição. Bom, nós vamos considerar f uma função do intervalo menos 1, 1 na reta, dada por f de x igual a menos 3x. E vamos considerar a função g no intervalo 0, 1 na reta, dada por g de x igual a x² menos x. Nós queremos então calcular a função soma, a função diferença, a função produto e a função quociente entre f e g, além dos seus respectivos domínios. Bom, vamos começar então com os domínios dessas funções. Nós sabemos que o domínio da função soma é dado pela interseção do domínio da função f com o domínio da função g. O domínio da função f é o intervalo menos 1, 1.
o domínio da função g é o intervalo 0, 1. Então, vocês já aprenderam a calcular a interseção de domínios reais. Aqui nós temos o intervalo menos 1, 1, que é o domínio de f, o domínio de g, dado pelo intervalo fechado 0, 1, e a interseção, então, ela é igual ao intervalo 0, 1, com os extremos fechados. Então, o domínio da função soma é o intervalo fechado 0, 1. Bom, qual é então a função soma? Por definição, f mais g de x é dada por f de x mais g de x. A função f de x é igual a menos 3x. E a função g de x é x² menos x. Então, agora eu preciso calcular essa expressão. Eu tenho x² e tenho menos 3x menos x, que é menos 4x. Então, a função soma f mais g de x é dada por x² menos 4x, e ela está definida para todo x no intervalo 0, 1. Bom, vamos calcular agora a função diferença. Novamente, nós precisamos verificar se está tudo bem com o domínio, mas nós já calculamos no caso da soma, certo? O domínio da função diferença é a interseção dos domínios das funções f e g, que é a interseção do intervalo menos 1, 1 com o intervalo 0, 1, que nós já vimos que é o intervalo 0, 1. Como é a função diferença, então? F menos g de x é dada pela função f de x menos a função g de x, que é, então, a função menos 3x, que é f, menos toda a função g de x. E aqui eu preciso tomar cuidado com o sinal. Bom, então eu tenho que a função diferença vai ficar igual a menos 3x menos x² mais x. Logo, menos x² menos 2x. E a função produto? Bom, a função produto tem o domínio dado pela interseção dos domínios das funções iniciais, que também será 0, 1, e ela é definida como sendo fg de x é o produto de f de x por g de x. Então, nós teremos menos 3x vezes a função g de x, que é x² menos x. Então, aqui eu distribuo, eu vou ficar com menos 3x ao cubo mais 3x². Então, a função produto fg de x é dada por menos 3x ao cubo mais 3x ao quadrado. Notem, pessoal, que nós estamos sempre partindo de duas funções iniciais, que é a função menos 3x e a função x² menos x, e a partir dessas funções iniciais, dependendo da operação que nós fazemos, claro, nós obtemos uma nova função, certo? Então, a função produto, a função diferença, a função soma são novas funções. Bom, vamos calcular então agora a função quociente, começando pelo seu domínio. De novo, nós temos a interseção dos domínios das funções iniciais, que é o intervalo menos 1, 1, com o intervalo 0, 1. Quando nós fazemos essa interseção, nós vamos obter, então, o intervalo 0, 1, incluindo os extremos, certo? Porém, como agora a gente precisa calcular um quociente, nós precisamos eliminar dessa interseção todos os pontos que anulam o denominador g de x. Como é que faz isso? Bom, nós precisaremos calcular as raízes da função g de x. Nós veremos isso melhor mais para frente, mas as raízes de g de x são todos os valores de x que anulam essa função, ou seja, que anulam o denominador. Bom, então nós precisamos igualar g de x a zero, que acontece 6 somente se x² menos x é igual a zero, e essa expressão aqui, ela se anula 6 somente se o x for zero ou o x for 1. Então, esses são os dois valores que anulam o denominador e são os valores que precisam ser excluídos, então, dessa interseção. Então, de novo, a interseção seria o intervalo 0, 1 com os extremos fechados. Quando eu elimino o 0 e o 1, eu fico com o intervalo aberto 0, 1.
Então, a interseção dada pelo domínio de f com o domínio de g, menos os valores que anulam o denominador, que é o intervalo 0, 1 fechado, menos o 0 e o 1, que é o intervalo 0, 1 aberto. Como fica então a função quociente? F sobre g de x é f de x dividido por g de x, que é igual então a menos 3x sobre x² menos x. Bom, então a função quociente é menos 3x sobre x² menos x. E aqui, como eu posso fatorar esse polinômio do denominador como x vezes x menos 1, será que eu posso simplificar? Bom, essa expressão ela pode ser simplificada desde que o x seja diferente de zero. Bom, mas x igual a zero não está no meu domínio, ele foi eliminado. Então, sim, eu posso fazer a simplificação da minha expressão e dizer que a função quociente, então, vai ficar igual a menos 3 sobre x menos 1. Essa expressão é válida para todo x no domínio da função quociente, que é o intervalo 0, 1 aberto. Vamos encerrar a aula, então, com este último exemplo. A função g da reta na reta é tal que, para todo x, g de 5x é igual a 5 vezes g de x. Sabendo que g de 25 é igual a 75, calcule g de 1. Vamos começar então com o g de 25. Note que 25 pode ser escrito como 5 vezes 5. Então, g de 25 é igual a g de 5 vezes 5, porque esse elemento que eu estou considerando no domínio é o mesmo. Agora, a função g tem essa propriedade especial aqui, de que ela associa o elemento 5x a 5 vezes o g de x. Então, como é que fica g de 5 vezes 5? Bom, fica igual a 5 vezes g de 5. Ok, só que nós sabemos que g de 25 é 75. Então, 75 é igual a 5g de 5. Eu estou igualando aqui os dois extremos, só que no lugar do g de 25 eu substituí o 75. Ok, então, se eu passar esse 5 dividindo, eu tenho que g de 5 é 75 dividido por 5, que é igual a 15. Agora, nós fazemos de forma semelhante o cálculo do g de 5. 5 pode ser escrito como 5 vezes 1. Bom, então, nós temos que g de 5 é g de 5 vezes 1, que por essa propriedade especial da função g, é igual a 5 vezes g de 1. Ah, legal! Então, eu sei que g de 5, que nós já calculamos aqui em cima e vimos que é 15, é igual a 5 vezes g de 1. Se eu passar esse 5 dividindo, então eu obtenho g de 1 igual a 3, que é o resultado do nosso exemplo. Bom, inspirados por esse exemplo anterior, eu gostaria de discutir algumas propriedades com vocês para encerrar a aula. No exercício anterior, essa função g tem a propriedade de que g de 5x é igual a 5 vezes g de x. Quando eu considero uma função qualquer f e um número real qualquer a gente pode afirmar que f de ax é igual a f de x? Ou seja, esse a que está multiplicando aqui dentro no meu domínio, eu posso tirar ele e falar que esses dois valores são iguais? Bom, não podemos, né? Não de forma geral. Pode até ser que existam funções com essa propriedade, como é o caso da função g no exemplo anterior. Mas de forma geral, se eu não conheço qual é a função f, então eu não posso dizer que essa propriedade é válida.
aqui nós temos, por exemplo, uma função na qual essa propriedade não é válida. Se f de x for igual a x mais 1, então nós temos, eu estou considerando aqui a igual a 5, então f de 5 vezes x é o quê? Bom, a função f pega um valor x e associa ele a ele mesmo mais 1. Então, f de 5x vai ser o 5x mais 1. Tá, vamos calcular então 5 vezes f de x. 5 vezes f de x é o quê? 5 vezes o x mais 1. No lugar de f de x, eu substituí por x mais 1. Quando eu distribuo, eu obtenho, então, 5x mais 5. Então, notem que na primeira expressão de f de 5x, eu tenho 5x mais 1. Na segunda expressão, eu tenho 5 vezes f de x igual a 5x mais 5. Então, nós temos uma diferença aqui de 4 unidades. F de 5x, então, é diferente de 5 vezes f de x. Portanto, pessoal, muito cuidado, tá? Essa propriedade que nós usamos no exemplo anterior, ela é válida porque o exercício afirma que ela é válida. Vejamos aqui, certo? G é uma função tal que essa propriedade é satisfeita. Porém, nem sempre essa propriedade é satisfeita. Ela depende da função que eu estou considerando. Bom, de modo geral, essa propriedade não é válida. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nas próximas propriedades que também não são válidas de modo geral. Então, quando eu aplico f numa soma de valores do domínio, né? F de x1 mais x2. Então, f de x1 mais x2 nem sempre é igual a f de x1 mais f de x2, ou seja, eu não posso separar essa soma aqui através de f, tá? Essa relação não é válida. Por exemplo, f de 2 é igual a f de 1 mais 1, porque 2 é igual a 1 mais 1. Então, essa relação aqui, essa equação é verdadeira. Porém, f não pode separar o 1 mais 1. Então, não é verdade que f de 1 mais 1 é igual a f de 1 mais f de 1, tá? Essa relação aqui, ela é diferente. Muito cuidado com isso. Mesma coisa para a subtração. F de x1 menos x2 é diferente de f de x1 menos f de x2. De novo, diferente de modo geral. Pode até ser que existam funções em que essa propriedade é válida, mas de modo geral nós não podemos separar. Vale a mesma coisa para o produto e para o quociente. Então, f de x1 vezes x2 nem sempre é igual a f de x1 vezes f de x2. E f de x1 sobre x2 nem sempre é f de x1 sobre f de x2. Aqui mais um exemplo. É verdade, por exemplo, que f de 4 é igual a f de 12 sobre 3. Então, se você tiver f aplicado no valor 12 sobre 3, eu posso dizer sim que isso é f de 4, porque 12 sobre 3 é 4. Só que eu não posso usar a função para separar a minha operação. Então, não é verdade que f de 12 sobre 3 é f de 12 sobre f de 3. Muito cuidado com isso, principalmente porque os alunos costumam confundir as propriedades de operações com funções que são válidas, que nós vimos na nossa definição lá em cima, com essas propriedades, que não são válidas de forma geral. Então, qual que é a principal diferença aqui? A diferença aqui é que nas operações com funções, nós temos duas funções sendo operadas no mesmo valor x. Então, f mais g no valor x é a primeira função no valor x mais a segunda função no valor x. E assim sucessivamente para cada operação. Aqui, por exemplo, nós temos f de x1 mais x2. Então, notem que é uma situação diferente. Muito cuidado para não confundir essas propriedades, ok? Muito obrigada e até a próxima!